Muito bom dia. Eu, Rafael, fizemos um programa que recebe os elementos de dois conjuntos e calcula as operações referentes a eles. Ele está em cal comigo e eu farei a apresentação de como o programa funciona. Primeiramente, pede para que seja inserida a quantidade de elementos de cada conjunto e os elementos dos mesmos. É impresso os conjuntos, sua união, sua diferença, o complementar e sua intersecção. Pois bem, ao iniciar o programa, possuímos as seguintes variáveis globais: o conjunto A, que é um vetor e possui 50 espaços de memória para armazenar, e o conjunto B, outro vetor que também possui o mesmo tamanho de espaço de memória. O tamanho A, o tamanho B, dois contadores e o verificador. Após isso, é lido o tamanho A e digitado pelo usuário. O I, que é o primeiro contador, será zerado. Caso o I seja menor que o tamanho A, irá ler o conjunto de A e adicionar mais um ao contador I. Isso será repetido até que isso não seja mais verdade. Então, será feito a exata mesma coisa com o conjunto B. Pois bem, então será calculado a união, que são os elementos de ambos os valores, sem contar repetições, obviamente. O I novamente será zerado. Caso o I seja menor que o tamanho A, será escrito os elementos do conjunto A e será adicionado mais um para o contador. Detalhe, os elementos do conjunto A na memória I. Isso irá acontecer até com que essa condição não seja mais verdadeira. Pois bem, após isso, será lido se o I novamente será zerado, e o seu tamanho será lido se ele é menor que o tamanho de B. Caso sim, o verificador e o J serão zerados. Caso o J seja menor do que o tamanho de A, irá ser visto se o conjunto B em memória I e o conjunto A em memória J são diferentes. Se isso for verdade, o nosso verificador receberá mais um. E em qualquer das situações, o nosso J também receberá mais um. Após isso, será verificado novamente se o J é menor que o tamanho A. Caso não seja, será verificado então se o nosso verificador é igual ao tamanho A. Se isso acontecer, significa que todos os elementos são diferentes. Após isso, será escrito o conjunto B em I. Isso será repetido até o I ser, até com que essa condição for falsa. No caso, o I ser igual ou maior que o tamanho B. Pois bem, então teremos que calcular a diferença, que são todos os elementos de A que não existem em B. O I novamente será zerado. Após isso, caso I seja menor que o tamanho de A, o nosso verificador e o nosso J também serão zerados. Nesse momento, se J for menor que o tamanho de B, será verificado se o conjunto de A em memória I é diferente do conjunto de B em memória J. Caso sim, o nosso verificador receberá ele mesmo mais um. Em qualquer um dos casos, novamente, o J receberá ele mesmo mais um, até com que essa condição não seja mais verdadeira. Se essa condição não for mais verdadeira, e se o verificador for igual ao tamanho de A, será escrito todos os elementos do conjunto A em memória I.
Isso irá se repetir até com que I seja igual ou maior do que o tamanho A. Complementar. No complementar será escrito todos os elementos de B que não existem em A. O I novamente será zerado. Caso o I seja menor que o tamanho de B, tanto nosso verificador quanto nosso contador J serão zerados. Se o J for menor do que o tamanho A, o que irá acontecer será que será verificado se o conjunto B em memória I é diferente do conjunto A em memória J. Se isso for verdade, o nosso verificador receberá ele mesmo mais 1. Em qualquer um dos casos, nosso contador J receberá ele mesmo mais 1. Pois bem, se J for igual ou maior do que o tamanho A, o que irá acontecer é que será feita uma verificação se o nosso verificador é igual ao tamanho A. Caso isso ocorra, será escrito todos os elementos de conjunto B em memória I. Caso isso, pois bem, isso tudo será repetido enquanto nosso I for menor do que o tamanho B. Caso I seja maior ou igual ao tamanho B, iremos para a intersecção, que são os elementos que ambos compartilham, tanto o conjunto A quanto o conjunto B. O I, como de praxe, é zerado. Se o I for menor que o tamanho A, tanto o J quanto o verificador serão zerados. Agora, caso se o J for menor que o tamanho B, o que irá acontecer vai ser uma comparação se o conjunto A em memória I é igual ao conjunto B em memória J. Se isso ocorrer, será escrito o conjunto A em memória I, já que eles são iguais. Isso será repetido até que o J seja maior ou igual ao tamanho B. E isso também será repetido até o I for igual ou maior do que o tamanho A. Nisso temos o fim de nosso algoritmo, que irei mostrar como ele está escrito. Aqui é apresentado as bibliotecas que são utilizadas. Essas são as funções que são chamadas. Possuímos aqui os vetores que armazenam os elementos de cada conjunto. E aqui possuímos as variáveis que armazenam a quantidade de elementos de cada conjunto e os nossos contadores, além de nosso verificador. Inicializamos com a função main, que é a função principal, e chama as funções secundárias em ordem, uma de cada vez. É feita uma apresentação do programa e passamos para as funções complementares. A função ler conj A e B recebe os elementos dos conjuntos A e B. A função união calcula o conjunto união entre A e B. A função diferença calcula o conjunto de diferença entre A e B. A função complementar calcula com licença. Ok. A função complementar calcula o conjunto complementar de A em B. E a função intersecção calcula o conjunto intersecção entre os dois elementos. F11. Caso possuímos um conjunto A de 6 elementos, que seja uma sequência de números inteiros comum, e um conjunto de números B de 6 elementos que sejam uma sequência de números inteiros pares comum, será impresso os dois conjuntos que foram digitados pelo usuário, será mostrado a união entre os elementos, sem nenhuma repetição, a diferença entre os mesmos, o complementar de A em B e a intersecção, que são os elementos que ambos compartilham. Pois bem, essa foi a nossa apresentação e o nosso programa. Espero que tenham gostado.